Oi, eu sou a Bárbara, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês o meu relato de gravidez. No primeiro trimestre, se baseou em muito enjoo, muita náusea, eu não conseguia comer direito, eu não conseguia sentir cheiros muito fortes, eu não conseguia passar perfume, então era só um desodorante bem leve, bem suave. E não conseguia ter alguém perto de mim com um perfume muito forte, que já me dava náusea. E comer era o básico e é isso. Foi baseado em muito cheiro, muita náusea. Foi uma fase, um início não difícil, mas foi desafiador, né? Porque dava vontade de comer, mas aí vinha a náusea e sentia um cheiro forte e já não queria comer mais, enfim. Já no segundo trimestre, tudo foi o paraíso. Conseguia comer de tudo, o enjoo foi embora. Teve aquela fase não tinha dor de cabeça, não sentia nada, estava tudo perfeito, assim, maravilhoso. Comecei a comer muito, assim. No início foi tranquilo, comia, ficava satisfeita e tal, mas foi se passando, né? Os dias e a fome foi aumentando no segundo trimestre. E aí eu comecei a comer por dois, literalmente. Eu fazia, gente, pratos de, assim, montanhas, sabe? Eu não sei como é que eu conseguia dar conta de comer aquilo tudo. Mas eu comia e assim, gente, como é que eu consegui comer tudo isso, né? E eu engordei muito no segundo trimestre. Então, o segundo trimestre foi a fase de comer bastante, o que eu não consegui comer no primeiro. Eu caprichei no segundo, foi onde eu ganhei mais peso, né? E comi. Comecei a aumentar meu peso, disparado assim meu peso. Mas foi bem tranquilo, tirando a fome, né? Que era fome toda hora. Mas foi bem tranquilo o segundo trimestre pra mim, sabe? Se tudo a gravidez se baseasse só no segundo trimestre, era maravilhoso. Já no terceiro trimestre, foi uma fase de muita dor, de muito cansaço. Eu não conseguia fazer nenhuma caminhada até a esquina sem sentir dor. Era as pernas inchadas, as varizes extremamente gigantes, e muitas varizes, né? A barriga ficava muito dolorida embaixo, parecia que o peso da barriga dobrava, assim, sabe? As costas, nem se fala. Se eu fosse lavar uma louça, eu já ficava extremamente cansada, já estava com dificuldade para respirar normal, assim, né? Parecia a sensação como se tivesse, se eu fosse dar uma caminhada, nem que fosse dentro da casa, parecia que eu tinha corrido, assim, uma maratona. Então, o terceiro trimestre para mim foi muito cansativo. Muitas dores, muito cansaço. Conforme as semanas iam passando, né, o peso dela ia dobrando da Alice. E toda semana eram novas dores, toda semana eu estava mais cansada, parecia que eu não ia aguentar, sabe? Então foi chegando perto, assim, né? 37 semanas, 38 semanas, e eu não via a hora da minha princesa nascer, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais de tanta dor, gente. Assim, pra mim foi bem complicado o terceiro trimestre, mas não quer dizer que para outras mães sejam assim, né? Tem mãe que não sente nada do início ao fim, tem mãe que já sente muita coisa desde o primeiro trimestre. Então, o meu foi bem complicado. O meu foi baseado em dores 24 horas. Se eu tava sentada, eu tava de boa, mas aí eu levantava, eu tava inchada igual.
Então, fazer um exercício não dava, eu já estava sedentária, então foi complicado pra mim. Tentei fazer algumas caminhadas, não deu certo. Era pra aliviar, ficar de boa, eu ficava pior. Então, pra mim o terceiro trimestre foi bem complicado, tá? Mas, é como eu disse, se você tá aqui no meu canal e tá grávida, calma. Ali com 7 meses, eu já não conseguia mais dormir na minha cama. A minha cama é muito dura e aí era desconfortável pra dormir de lado por causa das costelas, sabe? Tanto um lado quanto o outro era horrível. E aí eu passei a dormir no sofá mesmo. O sofá era confortável, era fofinho, sabe? Aí, dos 7 meses em diante, foi só no sofá. E com 2 travesseiros atrás das costas, né? Porque era confortável, mas tinha que dormir sentada. Porque mesmo assim doía as costelas. Então, dormi no terceiro trimestre só no sofá. E aí, também teve assim, na reta final, eu adquiri a diabetes gestacional. Então, fiquei com medo praticamente de comer, sabe? Fiquei com medo de comer e a glicose disparar e, né, dar problema pra Alice, que tá aqui do lado. Aí, então fiquei com medo também de comer no terceiro trimestre. E aí eu tentei maneirar assim, né? Eu comia o básico. Aí foi mais carboidrato leve, então proteína, doce eu não comia quase também, né? Cortei praticamente tudo. Tinha medo de comer um pão, né? Porque se comesse um pão, glicose a 200. Então ali a reta final foi isso. As dores, não podia... Só um minuto. Não podia comer muito. Era desconfortável para dormir, dor na costela. Resumindo, o terceiro trimestre foi bem complicado, gente. Mas chegou no final, deu tudo certo. Mas então, sim, cada gravidez é diferente, né? Cada organismo responde de uma maneira. Então, né, porque a fulana sentiu muito enjoo, muitas dores, que você vai sentir também. Aguardar e ver o que acontece em cada trimestre, né? Cada um é uma fase diferente. Às vezes no meu caso, sim, a primeira fase pra mim foi, né, mais ou menos. A segunda pra mim foi a melhor. A segunda pra mim foi maravilhosa, assim. Pela segunda fase eu teria várias, mas pela terceira, o terceiro trimestre, eu já fiquei pensando, será se eu tenho um próximo, enfim, né? Mas toda gestação é diferente, então com certeza eu terei um próximo em breve, eu espero. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de gravidez. E no próximo eu quero trazer para vocês o relato de parto. Tchau, tchau!